Ou seja, ele traz as pessoas de confiança dele, o que é, eu acho que uma empresa é isso, né? Você pode não ter um sujeito brilhante, mas você confia na pessoa e ele tem total possibilidade de crescer dentro dessa empresa. Como foi em 94 que o Raí, que era um grande jogador, São Paulo em 91, marcou época. Ganhou o campeão mundial, né? Campeão mundial, só que ele mesmo, pra mim, na entrevista, ele fala, eu cheguei arrebentado fisicamente em 94. Olá pessoal, estou aqui para convidá-los para o MBA de Gestão Estratégica de Talentos na Era Digital do Grupo Forte Educação. É um MBA de 360 horas, coordenados por mim, com vários professores experts no mercado, e você vai aprender sobre sistema de gestão da qualidade aplicada no RH, ISO 10015, ISO 9001, 5 modelos de níveis de maturidade em T&D, lifelong learning, ferramentas de suporte ao desempenho, feedback contínuo, liderança 5.0, ou seja, um mar de saberes atualizados, tecnológicos, para que você possa fazer a gestão do capital humano de sua companhia de forma excepcional, com alto rendimento, produtividade e eficiência. As inscrições estão abertas, curso MBA reconhecido pelo MEC, sábados quinzenais, 360 horas. A gente aguarda vocês. Abraços digitais. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica T&D, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil e também dos países de língua portuguesa. Eu sou o Michel Mussolini e eu agradeço a cada um de vocês que nos acessaram para ouvir e ouvindo, refletir e se desenvolver. Você que está aí em casa, no trabalho, na bicicleta, na academia, cozinhando, enfim, você que separa essa hora semanal para, através das conversas que nós temos com os nossos convidados, entender o seu estilo de vida, sua visão de mundo, entender um pouquinho sobre o seu trabalho, os seus trabalhos, e isso lhe fazer refletir, ressignificar sua vida, ver a vida de uma forma diferente, se preparar, se desenvolver. O meu muito obrigado. Eu tenho certeza que você hoje vai sair com uma visão não só do desenvolvimento humano, mas também sobre liderança, sobre esporte. Hoje, um episódio fantástico e, como sempre, a nossa máxima. Ouça, reflita, pense de forma crítica e evolua. O meu carinho e os meus abraços digitais a todos vocês. Então, pessoal, quando nós falamos de equipes de alta performance, seja no trabalho, seja no esporte, seja em famílias de alta performance, a gente fala da importância de termos uma somatória de vários fatores, né? Por exemplo, um líder com competências técnicas e comportamentais aderentes e necessárias para gerenciar e engajar bem sua equipe. A equipe com colaboradores de dons e vocações complementares. Os indivíduos dessa equipe com uma visão clara dos objetivos que devem alcançar e também da sua importância dentro da equipe. Ambiente favorável, estrutura que forneça equipamentos, ferramentas, acessórios que ajudem esses indivíduos a fazer o seu trabalho da forma melhor e mais eficiente. Enfim, é uma somatória de fatores. E hoje nós vamos discutir tudo isso através do tema as características das equipes de alto desempenho com um estudo de caso do Brasil, campeão do mundo de futebol. E para falar sobre esse tema, nós temos nada mais, nada menos do que ele, que é formado em jornalismo, âncora da Jovem Pan e autor dos livros Biografia das Copas e esses que vocês estão vendo aqui. 1958, o Brasil é campeão. 1962, o Brasil é bi. 1970,
o Brasil é tri, e agora em junho vai sair o livro 1994, O Brasil é Tetra. É com grande alegria e honra que nós damos as boas-vindas ao Thiago Uberreich. Bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer tê-lo conosco. Oi, Michel. Olha, eu que agradeço a todos vocês pelo convite, por estar aqui hoje, participando desse podcast, o Descomplica da TID. E olha, eu vou confessar que é a primeira vez que eu venho para falar sobre o meu trabalho em uma empresa específica e a gente vai tentar fazer essa correlação do futebol com um organograma, uma organização de uma empresa. Porque o futebol nada mais é também uma empresa, entre aspas, né, que depende de uma organização. Então, te agradeço mais uma vez pela gentileza, pela acolhida que vocês me dão aqui. Estou aqui à disposição de todos. Então vamos lá, vamos começar, né, conversar, né, nessa jornada, né. Primeiro, vamos falar um pouquinho, né, como que surgiu a ideia, né, de escrever os livros sobre as Copas do Mundo? Fala um pouquinho, vamos começar daí primeiro. Olha, o Michel, isso começa lá atrás. Eu, como qualquer garoto, né, eu nasci em 76, cresci nos anos 80, né, e sempre muito influenciado pelo rádio, pela televisão. O meu pai sempre fanático por futebol, isso passa de pai para filho, né? E aí, já fanático por futebol, um ano emblemático para mim é o ano de 1990, que foi o ano da Copa, né, disputada na Itália. Não foi uma Copa boa para o Brasil ficou em 9º lugar, foi eliminado pela Argentina. Mas aquele ano também é um ano importante porque o Pelé completou 50 anos, né? Então, as emissoras de televisão, a gente não tinha internet ainda, não tinha mídias sociais, não tinha celular, não tinha nada, né? Então, a gente era muito influenciado pelo rádio e pela televisão. E aquele ano me deixou meio maluco, porque eu comecei a ler muito sobre Copa do Mundo, muito sobre futebol, pesquisar a história do Pelé, das Copas do Mundo, virei fã da seleção de 70, né? Aquele ano também foi o ano em que o tricampeonato completou 20 anos, né? Sim. Então foi uma enxurrada de reportagens na TV, no rádio, né? Os encartes de jornais, revista Placar, ainda tinha a Gazeta Esportiva. E aí o tempo foi passando, eu comecei naquele ano a gravar futebol na fita VHS ainda, né? Ou seja, faz tempo. E aí eu decidi fazer jornalismo, né? Eu estava ainda no colégio, e jornalismo para trabalhar com o esporte, né? E aí eu prestei vestibular em 95, entrei na faculdade em 96, eu sou formado pela PUC aqui em São Paulo. Só que por uma ironia do destino, naquele ano de 96, eu comecei a trabalhar, comecei um estágio na Rádio Dourado, que é a rádio do Grupo Estado, Jornal Estado de São Paulo, que era uma rádio que não tinha cobertura de futebol, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, a minha vida me levou para outros caminhos, né? Eu comecei a cobrir política, cobrir economia, que é o que eu faço hoje primordialmente na Jovem Pan, nas apresentações de jornais lá. Mas não só o Eldorado, mas também a Jovem Pan, são duas emissoras que me deram espaço para fazer esse trabalho de memória do esporte, né? Com arquivos, com entrevistas com ex-jogadores, né? E o meu sonho era escrever só um livro sobre a seleção de 70, que eu sempre fui muito fã da seleção de 70. Para mim, a maior de todas, né? O maior exemplo... Não só do Brasil, mas do mundo. Eu acho que do mundo, né? É uma opinião minha, né? Do Brasil, sem dúvida, né? A seleção que tem melhores números e tudo mais. Agora... O Biografia das Copas, que é o meu primeiro livro, que foi lançado em 2018, furou essa fila, né? Esse é como se fosse uma enciclopédia das Copas do Mundo, né? Aí esse livro foi lançado em 2018, aí eu falei, mas eu preciso lançar um livro sobre a seleção de 1970, né? E aí em 2020 veio a trilogia de trás para frente, né? Eu lancei o livro de 1970, porque foram 50 anos do título de 1970, e aí em 2022, no fim de 2022, eu lancei os outros dois juntos, os 58 e 62. Legal. E agora, em junho, como você falou, vem o livro de 1994, futuramente o livro de 2022, de 2002, perdão. E é um trabalho que, assim, une não só a história do futebol, mas a Copa do Mundo não está dissociada de outros assuntos, né? De outros temas, a própria política, a própria economia, enfim, a própria questão social e também as transmissões esportivas. Eu sou um jornalista que primordialmente trabalha em rádio, né? Hoje a Jovem Pan virou televisão, mas desde lá, de 96, eu trabalho em rádio, né? Então, cada livro tem um QR Code para as pessoas ouvirem as narrações,
para que essas narrações mexam com a memória afetiva das pessoas, né? Então, o trabalho é esse, é um trabalho paralelo ao meu dia a dia no jornalismo, né? Mas que virou também uma coisa séria, né? E eu tô aqui por causa disso hoje. E desse estudo, né? Você avaliando, vamos começar agora a fatiar, né? Essa sua história de consolidação desse material. Quando a gente avalia a liderança, né, a comissão técnica e os técnicos, né, vamos falar já do quarto também de 94, que agora em junho já vai lançar, mas dessas 4 equipes de alto desempenho que chegaram no topo, né, do seu esporte, o que você vê de convergência, né, de características dessa liderança ou dessa comissão técnica que corroboraram com esse resultado? Olha, não tem como não citar a primeira conquista, né? Que é a conquista de 1958, que é uma conquista que abre as portas para todo o cenário esportivo que veio a partir dali, né? Porque todo mundo aqui já deve ter ouvido falar do Nelson Rodrigues, né? O tal do complexo de vira-latas, né? A Copa do Mundo é de 1930, né? E o Brasil foi ganhar a primeira Copa só em 58. E nós temos uma derrota emblemática, que é a derrota do Brasil em 50, dentro do Maracanã, que foi uma confusão, um clima de já ganhou muito grande. O Brasil, antes do jogo contra o Uruguai, o fatídico, né, que o Brasil perde no Maracanã por 2-1, 16 de julho de 50, o Brasil ganhou da Suécia por 7-1. O Brasil já ganhou de 7-1 em Copa do Mundo, não perdeu apenas, né? Ganhou da Suécia por 7-1, ganhou da Espanha por 6-1. E o clima de já ganhou tomou conta da imprensa, da torcida, a comissão técnica, que era uma comissão razoavelmente experiente, né? O técnico era o Flávio Costa, mas foi uma comissão que fez muitas concessões para políticos, abriu a concentração para a entrada de políticos, para a entrada de torcedores, ou seja, foi uma bagunça, né? Aí o Brasil perdeu em 50, aquele drama, aquela tragédia, e em 54 nenhuma lição foi tirada dessa derrota em 1950. Talvez tenha sido pior, porque foi a primeira Copa que a seleção viajou de avião, no caso para a Europa, né? Em 30, 34 e 38 foram viagens de navio, e era uma comissão técnica muito inexperiente, ou seja, eles não sabiam, por exemplo, que um empate no segundo jogo contra a Iugoslávia classificaria a seleção para as quartas de final. E aí eles começaram no jogo a correr, eles não sabiam, o jogo estava 1-1, se a gente não ganhar, a gente vai ficar fora da Copa. Aí empatou o jogo, os jogadores começaram a chorar, ou seja, não tinha inteligência emocional nenhuma, né? E para essa Copa de 54, a única mudança foi a cor da camisa, trocaram o branco por amarelo, como se isso fosse fazer uma diferença muito grande, né? Aí a gente vem em 58, né? Em 58 surge um homem chamado Paulo Machado de Carvalho, um homem de comunicação, ligado ao São Paulo Futebol Clube, dono da TV Record e também da Pan-Americana, né? Da Jovem Pan hoje, né? E ele revoluciona, ele esquadrinha um plano de trabalho que jamais foi feito, não só aqui no Brasil, mas também em outras seleções, né? Muita gente diz que ele exagerou, né? Mais de 90 itens, né? Proibindo jogadores de sair da concentração, né? Mas ele tinha uma máxima que era a seguinte: primeiro o homem, depois o jogador, né? Ele era um dirigente que não se limitava a ficar na tribuna de imprensa, né? ou na tribuna de autoridades, né? Ele era um dirigente que se envolvia com os jogadores, que resolvia os problemas dos jogadores. Ele via um jogador com cabeça baixa, ele ia conversar com ele ajudava. Tem as lendas também da Copa, tem as histórias que tinha muita saudade, né? Eles ficavam com saudade dos familiares no Brasil, porque eles não deixaram ir familiar nenhum para não atrapalhar. Não tinha nada, né? Ele arrumou uma vez um equipamento de rádio amador para os jogadores falarem com as famílias, né? O Gilmar dos Santos Neves, que era o goleiro do Brasil. E é claro, você não tem como montar uma equipe se você não tem grandes jogadores, né? Então você tem
uma estrutura muito bem montada, com uma boa preparação física e até um psicólogo, que foi... Isso daí na época deu uma celeuma, né? Pra que psicólogo e tudo mais. Eu ainda acho que o psicólogo chegou lá só para dar uma intimidada nos jogadores, né? Ele não ia falar que o Garrincha podia jogar ou não podia jogar. Tanto é que ele falou que o Garrincha não tinha uma inteligência emocional para jogar, mas aí o técnico, que era o Vicente Fiola, falou: não, ele vai jogar, porque ele é o Garrincha, né? E aí tem o surgimento de duas lendas do futebol brasileiro, o Pelé e o Garrincha. Então, foi uma soma de uma estrutura bem montada pela primeira vez, uma estrutura que abre portas para as outras conquistas, mas o complexo de vira-latas começa a cair por causa dos gênios que o futebol brasileiro produziu. O próprio Pelé com 17 anos, o próprio Garrincha, né? E isso, como eu falei, abre portas para a conquista de 62, que ainda era o Paulo Machado de Carvalho no comando da delegação, e depois os outros títulos, né, que aí já era uma coisa muito mais profissional, 1970, lá em 94 e a Copa de 2002 também. Tá. A gente procurando fazer um paralelo, né, aqui do que você comentou com o mundo corporativo, né? Me chamou a atenção o líder servidor, né? Então, Paulo Machado de Carvalho, que no fundo acabou sendo um líder servidor, né? Então, não era só aquele que planejava, que estruturava uma lógica de trabalho, né? Um plano de ação de trabalho, mas que se preocupava com as pessoas que estavam em sua equipe, né? E procurava sempre ajudá-las, né? De tal sorte que elas estivessem bem emocionalmente para produzir resultado, né? E isso, principalmente depois da pandemia, essa característica de ter um líder servidor, né, apesar de muitos livros, né, já falar sobre isso, a gente viu muito ganhar uma notoriedade muito grande, porque nós tivemos, né, depois da pandemia, um boom de doenças psicoemocionais, mentais, né, assim, grandes, desde uma pequena ansiedade até um burnout completo, né? Tem pesquisas americanas que mostram, né, que 8 ou 9, não me recordo agora, em cada 10 americanos já tiveram algum problema emocional, né, ligado à ansiedade, né? O Brasil, segundo a OMS, é o segundo país mais ansioso do mundo. Olha só. Né? Então começou-se a dar muita importância à liderança, né? Porque o líder não só passou a acompanhar o trabalho, etc e tal, mas também perceber, né, essas linguagens corporais, esse olhar, né, o jogador lá cabisbaixo porque tá com saudade da família, poxa, vamos arrumar aqui um rádio amador para ele falar, né? Então, essa característica, né, de uma equipe de alto desempenho diz muito também no mundo corporativo, né, não só no esporte. E a gente tem, né, outros exemplos, tanto dentro do futebol quanto fora, né, nesse sentido. Agora, e sobre as equipes, né? Lógico, temos ali os gênios, né, os high performers, os altos desempenho aí, Garrincha, Pelé, mas sobre as equipes, né? Qual é o olhar que você tem em relação a, por exemplo, o relacionamento entre eles, né? O relacionamento entre eles e a liderança, o relacionamento entre eles ou a visão deles perante os fãs que esperavam, né, algo, perante as regras, enfim, conta um pouquinho para nós aí. Ô, Michel, isso é interessante porque estudando as 5 conquistas da seleção, né? O livro de 2002 vem mais pra frente, mas a gente viveu essa época, a gente sabe, a gente conhece a tal da família Filipão e tal, né? O que eu acho importante dizer é que, assim, todas essas conquistas têm características muito semelhantes do ponto de vista do fechamento do grupo, né? Do grupo fechado, né? Do grupo que se blinda para não deixar a interferência externa atrapalhar o dia a dia. E aí eu pulo um pouco no tempo, já que a gente vai lançar esse livro de 1994, você veja, era uma equipe, sem dúvida nenhuma, que é uma das equipes mais atacadas pela imprensa e pela torcida
de todas as conquistas. E por quê? Né? Porque, primeiro... Foi para a Copa América, por causa da Copa América, olha, ou era por causa dos jogadores? Não, então você tem uma fila de 24 anos, o Brasil ganha em 70 e só volta a ganhar em 94, né? Então a pressão da imprensa era uma pressão muito forte, talvez a maior que a seleção já sofreu. Aí é interessante, né? Recentemente o Brasil perdeu 3 jogos nas eliminatórias da Copa, ainda lá com o Fernando Diniz, né? E ninguém falou nada, né? Só que em 1993 o Brasil perde a invencibilidade nas eliminatórias, num jogo contra a Bolívia em La Paz. O Brasil perdeu por 2-0. E eu já lembro, né? Essa foi a primeira Copa que eu vi o Brasil campeão. Eu e 70 milhões de pessoas, né? Você também, né? E aí, naquele momento, eu acho que nunca a seleção brasileira foi tão atacada. Porque, assim, você só tinha o rádio, a televisão, os jornais, você não tinha as redes sociais, então era tudo muito concentrado naquilo, né? E aí, assim, aquela seleção que vinha de uma derrota em 90, que por mais que o Brasil foi aprendendo a gerenciar e a estruturar as seleções, em 90 foi uma bagunça, a ponto dos jogadores tirarem a foto oficial da seleção com a mão no peito tampando o emblema de uma empresa de refrigerante, porque eles queriam ganhar mais. Nossa. E assim, fora o que aconteceu, extracampo, os familiares que estavam juntos no hotel. Ou seja, e tudo voltaram mais. Lá para 50. Voltaram lá para 50, exatamente. Bem observado, né? Então, essa seleção de 94, a partir daquela derrota para a Bolívia, surge a ideia, que é até uma ideia simplória do Ricardo Rocha, que era o zagueiro, porque no jogo de volta contra a Bolívia em Recife, ele era de Pernambuco, ele falou, vamos entrar de mãos dadas, vamos tentar mostrar a nossa união aqui, a gente precisa demonstrar a união dos jogadores, né? E eles, a partir dali, eles começam a entrar de mão dada. Já era o Luiz Felipe Scolari, não? Não, em 94 era o Parreira. Parreira, perdão. O Parreira, ele assume a seleção no fim de 91, e vai até a Copa. Ele, dos 5 técnicos campeões do mundo, 58, 69, 70, 94, 2002, ele é o técnico que mais teve tempo para trabalhar a seleção. Ficou 3 anos, né? O Zagallo assumiu em 70 a seleção faltando 78 dias para a estreia, né? Então a gente faz essas comparações. E no caso do Parreira, o Parreira, eu conversei com ele para o livro, em 2 oportunidades ele pensou em sair da seleção, porque era muita pressão. Eles blindaram a equipe, né? Ou seja, eles proibiram a entrada de jornais na concentração, não tinha celular ainda, é bom lembrar, né? Então, naquele momento a seleção se fechou e se blindou das críticas, dos ataques. E faz uma campanha na Copa do Mundo, que até hoje é uma campanha criticada, né? Podia ter jogado com 3 atacantes, não sei o quê. Mas aí acho que é uma questão técnica, a gente pode falar, se você quiser, mas, enfim, o que importa é que aquele grupo se fechou. É um grupo que foi campeão, tirou o Brasil de um peso, né, de 24 anos sem conquistas. E aquela seleção abre caminho porque o Brasil chega à final das 2 Copas seguintes, perde em 98 e ganha em 2002. Ou seja, é um exemplo de uma seleção que se blinda do exterior e, claro, tem o Moraci Santana, que era um grande preparador físico, você tem nutricionista, você tem outros profissionais que vão sendo agregados a um grupo como esse, né? E aí em 2002 você tem a família do Filipão, que às vezes a gente vê a escalação do Brasil de 2002, claro, você tem o Rivaldo, o Ronaldo, o Ronaldinho, mas você tem alguns jogadores que eram jogadores, entre aspas, operários do dia a dia do Filipão. Ou seja, ele traz as pessoas de confiança dele, o que acho que uma empresa é isso, né? Você pode não ter um sujeito brilhante, mas você confia na pessoa e ele tem total possibilidade de crescer dentro dessa empresa. Como foi em 94 que o Raí, que era um grande jogador, São Paulo em 91, marcou época. Ganhou campeão mundial, né? Campeão mundial, só que ele mesmo, para mim, na entrevista, ele fala, eu cheguei arrebentado fisicamente em 94. Então o Raí joga só como titular, e ele era o capitão ainda. Os 3 primeiros jogos, e aí o Parreira tira o Raí e coloca o Mazinho a partir das 8ª de final contra os Estados Unidos. O Raí volta em alguns momentos, entrando no meio do jogo, no fim do jogo, mas é interessante que o Mazinho vira um operário do Parreira e não tinha a badalação do Raí. Ou seja, as equipes do Brasil, uma outra característica em comum, elas vão se moldando durante a Copa, né? E só para fechar aqui a
a minha resposta, o Brasil vai para 2026 com o mesmo período de fila de 70 para 94. Né? E aí, na última Copa, a gente teve aquela coisa, de novo voltou lá para o complexo de vira-latas, a inteligência emocional na disputa por pênaltis contra a Croácia, tal, as coisas vão se repetindo, né? Isso é curioso. E uma coisa importante de você resgatar essa história é conhecer essa história para tentar replicar para que dê certo, né? As melhores práticas para que deem certo agora, né? Agora, uma coisa de 94, né? Você falou do jogo com os Estados Unidos. Aquele jogo me marcou por causa daquela cotovelada do Leonardo, né? Primeiro, aquele jogo, sob a sua ótica, né? Com uma seleção que não tinha tradição nenhuma, né, de futebol. A gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, o futebol feminino já no outro patamar, né? Mas ali foi uma questão realmente técnica, ou seja, os Estados Unidos estava bem ali, ou ali era muito mais de um cansaço emocional e físico dos jogadores? Olha, eu acho que tem um pouco de tudo. E a gente tem que lembrar que a gente está falando do futebol, que é um jogo meio do imponderado, né? Sim. Porque você tem, hoje a gente vê esse nivelamento, né? Às vezes uma equipe muito fraca vai enfrentar uma equipe muito boa, porque você tem a doação dos jogadores. Aí você tem a empresa, né? Que pode não ser a melhor, mas você tem as boas peças lá que na hora vão se desdobrar, que resolvem. Então, esse jogo contra os Estados Unidos era o jogo da vida dos americanos, né? E para a seleção brasileira talvez fosse só mais um, né? Estados Unidos, tal. Mas você tem alguns impactos psicológicos, né? Todos os jogadores que eu conversei, eles falam que tem dois jogos emblemáticos dessa campanha de 94. O jogo com os Estados Unidos e o jogo com a Holanda, né? Que é o jogo seguinte, que é um grande jogo, né? Talvez o maior da Copa. O Brasil tava ganhando de 2-0, 2-0, né? Deixou empatar, e aí o branco faz o terceiro gol, que também tem o imponderado, porque o branco só entra na seleção porque o Leonardo é expulso. Exatamente. Né? Então, aí os jogadores se dividem. Qual foi o mais difícil? Tem uns que falam que foi contra os Estados Unidos e outros que falam que foi contra a Holanda, né? E contra os Estados Unidos você tem. O jogo foi no dia da independência americana. Ou seja, tem toda aquela história, áurea, né? simbolismo, né? Aí você tem a expulsão do Leonardo, que mexe muito com o grupo, né? Puxa, mas e aí? O que vai acontecer agora? A gente vai estar com um jogador a menos, né? E os americanos, aguerridos e tal, né? No começo do jogo, por muito pouco, o Brasil não toma um gol, né? E aí você tem, claro, calor também. O calor nos Estados Unidos era um inferno, né? 30 graus, 35 graus em São Francisco, lá na região de São Francisco e tal. Mas aí você tem as peças, né? Porque o gol sai de uma jogada genial do Romário com o Bebeto, né? Aí você tem as peças que se destacam. Os Estados Unidos não tem o Romário e o Bebeto, né? E aí vem a vitória do Brasil, mas aí você vê também a inteligência emocional, né? Você vê a imagem da cotovelada do Leonardo no Tab Ramos, né? É uma imagem que choca, né? Ele dá uma cotovelada, mas assim, conhecendo o Leonardo, ele não tem qualquer característica de agressividade, né? Você vê que ele dá cotovelada sem olhar, né? Se você pega essa imagem na internet, tem, né? Mas você tem esse nervosismo de Copa do Mundo. A gente que tá de fora, a gente não tem ideia do que eles passam, né? Muito se fala do próprio Ronaldo em 98, né? O que ele teve? Ele teve uma convulsão antes da final. E são jogadores com pouca idade, 20, 21 anos, né? Eu tô muito empolgado com a próxima Copa, porque a gente tem um surgimento de alguns jogadores que não surgiram nas últimas 5 Copas, como o Endrick, por exemplo, que é um menino que tem 17 anos e vai para 2 amistosos na Europa e faz gol, né? Que assim, eu acho que o surgimento dele é um surgimento, não tô comparando os jogadores, que a gente não sabe o que vai acontecer, mas é comparado com o surgimento do Ronaldo lá atrás, até mesmo do próprio Neymar, né? Que é um jogador muito criticado, enfim, né? Mas isso daí é interessante. E você chegou a conversar com o Leonardo sobre aquela cotovelada? Olha, o Leonardo, ele infelizmente não quis me dar entrevista, né? Não tem nenhum problema de falar isso, justamente porque ele ficou muito marcado pela cotovelada. Porque foi assim, né? Foi uma gravidade, né? Pro Tab Ramos, sim. Quase ele teve um
um problema na face, mas aí depois, eu até falo isso no livro, né? Que o Leonardo acabou virando amigo dele, o Leonardo lá, 2 dias depois, foi fazer uma visita para ele no hospital, porque ele não era um jogador violento, Sim, né? sim, não era da Mas característica infelizmente dele. eu falei com o Leonardo, mas ele falou: olha, Thiago, eu te respeito, parabéns pelo trabalho que você faz de resgate, mas eu tenho. Ele não fala com ninguém. Entendi. Né? Eu, como jornalista, o procurei, claro, como eu procurei Claro. todos, né? E ele, muito gentil comigo, ele deu uma resposta e falou: ó, eu não vou falar, tal, mas tô te acompanhando, tal. Outros jogadores não quiseram nem falar comigo, isso daí acontece, né? O jornalista sofre isso, né? Por exemplo, o Romário eu não tive nenhuma resposta dele, do Dunga também não. Né? Do Bebeto, sim, o Bebeto foi muito gentil, o Raí gentil, Tafarel muito gentil, né? E eles, isso daí é importante, né? Porque são livros que contam a história deles, né? Eu conto a história da uma vitória, né? conquista, né? É uma conquista deles, né? Acaba sendo, né? Não é um livro como se fosse um torcedor que escreveu. Sim, sim. É um trabalho jornalístico, que eu aponto os erros e os acertos, mas eu preciso exaltar, porque são trabalhos que foram bem-sucedidos, né? Eu acho que isso é importante dizer. Então, daí também, né? Tirando um pouquinho, né? Algumas características aqui, né? A gente vê o espírito de equipe, Sim. né? A coesão para um objetivo em comum, que isso é muito importante, né? Então, todos remando dentro das suas possibilidades para um objetivo em comum. Quando necessitados, né? Ou demandados, dão o seu melhor, né? Então, você vê, né? O Branco entrando no lugar do Leonardo, talvez tecnicamente inferior, mas deu o seu melhor e, né, se superou ali naquele gol de falta. O Mazinho entrando no lugar do Raí, enfim. Então, acho que característica da dedicação, né, da determinação, do espírito de equipe, objetivo em comum. Eu acho que isso também faz muita diferença, né? E aí, dando uma extrapolada aqui no tempo, Thiago, eu não sei se a gente vê isso no futebol, né? Mas até em alguns outros esportes coletivos a gente acaba vendo. Porque é uma característica humana que vem surgindo, que é o individualismo, né? Então, a gente vê muito no mundo, né? Na sociedade, né? Um foco muito individualista, né? Nihilista, né? De querer o prazer imediato, sem pensar no coletivo, né? Então, as pessoas muito assim, centradas em si. E muitas vezes a gente vê, não só isso em empresas, mas também em algumas equipes, né? Eu gosto muito de basquete, joguei basquete muitos anos e gosto da NBA, então acabo vendo alguns certos individualismos em algumas equipes. Quando a gente vê, né? Por exemplo, eu vi, né, o 94, foi a primeira Copa, né? Eu achei assim interessante que apesar de a gente ter os expoentes ali da técnica, como Romário, Bebeto, né? Não era um individualismo. Eles talvez não pudessem nem se bicar, né? Parece que teve uma briga entre os dois. Recente por política, né? Recente por política. Mas assim, você via que tava tipo o Bebeto ali para chutar, ele passava pro Romário para fazer o gol. Não tinha esse querer aparecer mais que o outro, né? Naquela época. E eu vejo isso um pouco nas seleções recentes do Brasil, né? Uma uma vontade, não sei, um desejo, um anseio, uma postura muito individualista dos jogadores, né? Parece que querendo aparecer, provar mais. E quando isso acontece, em qualquer equipe, né? A equipe acaba não sendo de alto desempenho, né? Porque você não ganha a força da coletividade ali. Como que você está vendo essa nossa seleção?
né? E antes de Dorival e depois do Dorival. Olha, é interessante essa discussão, porque o futebol às vezes pune, né, muitos jogadores individualmente, né? Sim. Você tem lá a história em 82, da seleção de 82, o próprio Toninho Cerezo, que passou a bola para trás, aí o Paulo Rossi fez mais um gol e tal. O futebol é muito punitivo individualmente, né? Uhum. Os torcedores muitas vezes não entendem que é um jogo coletivo. Você tem o grande símbolo, né, a gente falou aqui da Copa de 50, do Barbosa, né, que morreu execrado. Falhou no gol do Uruguai e tal. Então você tem essa crítica individual. E quando nós temos uma vitória de uma seleção, uma vitória coletiva, a gente sempre busca quem foram os melhores, né? Quem são os melhores? O Romário, o Bebeto, tal. Depois eu quero contar uma história de 94 para mostrar como eles corrigiram os erros de 90, né? Tá. Mas então, essa seleção, o que eu acho, né? E esse ano de 2024 é um ano meio emblemático, porque a gente tem 30 anos do Tetra, os 30 anos da morte do Ayrton Senna, e também nós temos os 10 anos do malfadado 7-1. 10 anos daquele fatídico 8 de julho de 2014, né? E de lá para cá, o que evoluiu no futebol brasileiro? Nada, né? E o Brasil, vocês se lembram da Copa de 2006, né? Que foi a última grande Copa com estrelas, né? Você tem lá o Sim. quadrado mágico, o Ronaldo, o Ronaldinho, o Kaká, o Adriano. E a partir dali você tem uma queda, né? Eu acho que tem muitos fatores que contribuem para essa queda. São fatores econômicos, os jogadores são revelados muito cedo e já vão embora. O próprio Endrick é uma vítima, entre aspas, disso, né? Em 94, você tem 11 jogadores que atuavam no Brasil e 11 que atuavam na Europa. Hoje é maciça a participação de Pessoas da jogadores da Europa. Europa só, né? Eu acho que o futebol europeu teve uma evolução muito grande, né? E o Brasil não revela mais jogadores como vinha revelando. Então a gente tem o individualismo. O Neymar, por exemplo, sempre foi muito criticado. A gente falava, Neymar dependência, né? Aí o Neymar não jogou contra a Alemanha, o Brasil tomou de 7-1 e tal. Eu acho que você tem essa característica do individualismo, de jogadores que querem se sobressair a qualquer custo, mas você também tem falta de peças. Eu acho que o momento do futebol faz com que poucos jogadores se sobressaiam. Eu acho que tem esse outro ponto também que é interessante falar, mas eu acho assim, eu acho que esse momento você tem o Endrick surgindo, você tem outros jogadores, o Wesley, né, do Corinthians, que deixam a gente um pouco com uma esperança maior para a Copa de 2026. Eu até acho que essa Copa de 2022, o Brasil já teve um desempenho, talvez não tão bom, morreu nas quartas de final também para um europeu, mas você tem o Vini Júnior, você tem o Rodrigo, você tem o próprio Richarlison, né? Ou seja, você começa a ter alguns lampejos de bons jogadores, o que a gente não teve antes, né? Aí você tinha só o Neymar se sobressaindo, que era o craque do time e tal, né? Mas você tem também, eu acho que esse individualismo é uma questão social, né? Questão de muita influência das redes sociais também, né? As pessoas mais fechadas, enfim. Eu acho que esse é mais um tema da psicologia também do que apenas do esporte. Mas eu tenho. E o Dorival é um técnico que evoluiu muito, né? Eu nunca escondi que o meu sonho era ver o Guardiola sendo treinador da seleção brasileira, É né? Você já verdade. pensou, né? Nossa, é Aí verdade. você teve essa possibilidade do Ancelotti chegar a comandar a seleção, mas não vai ser, enfim. Agora, o Dorival é um técnico que é aquilo que a gente falou, né? O Paulo Machado de Carvalho, que era o chefe da delegação e conversava com os jogadores, meio paizão dos jogadores, o Dorival tem essa característica, né? De conversar. Eu tenho um amigo que tem uma visão interessante sobre o Luxemburgo, né? O Tá. Luxemburgo, lá atrás, nos anos 90, um grande treinador, mas o técnico também precisa se adaptar a esses tempos modernos, de saber conversar com os jogadores. E não deve Sim. ser fácil você ter 70 anos de idade e ter que conversar com um garoto de 17 anos que só quer ficar no celular. Né? Então, são muitos Então, os aspectos, essa né? questão multigeracional É, é interessante, porque você falou um ponto fundamental.
desse hiato, né, geracional, porque quando você, isso vale para o esporte, vale para o mundo corporativo, né? Quando você vai fazer gestão de pessoas, e o técnico acaba fazendo gestão de pessoas, né? Porque você está cobrando resultados e também está cobrando comportamento, né? Um comportamento adequado. A gente vê isso, você pega os jovens da geração Z aí, agora os alfas entrando no mercado de trabalho, é aquilo. A gente acha que é o disperso, né? Porque ele fica aqui conversando com você aqui, tá conversando com você Ele tá do seu lado conversando com você no no celular, né? celular e tá conversando com você e digitando, fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo fazer, né? Então, aí você fala, poxa, mas não tá prestando atenção em mim. E aí você tem que ter não só um aspecto psicológico, né? Mas assim, de compreensão humana, né? De entender que ali é um novo contexto, uma nova característica. E aí, realmente, você pega um Luxemburgo com 70 anos, vai treinar um time hoje, não dá certo. Não dá certo. E eu sempre achei o Dorival bem conciliador, né? Eu acompanhei muito o trabalho dele quando ele treinou o São Caetano, né? Na época áurea do São Caetano, eu ia praticamente todos os jogos no estádio, né? Desde o Jair Pisserni lá, até o próprio Muricy, quando foi campeão paulista lá, né? Em 94, se eu não me engano, ou 98, enfim. Não, 2002, né? 2002. 2002. O Muricy foi em 2002. E eu acho o Dorival bem conciliador. Eu acho que vamos dizer assim, postura de procurar o coletivo é importante. Porque mesmo que você... Lógico, você vai ter que ter um cara lá na frente, esse é o meu ponto de vista, né? Bom para quando a bola chegar nele, ele conseguir fazer. Mas tem todo um trabalho para a bola chegar lá, né? Claro. E aí você não vai ter o 10 Ronaldinho, não tem como, né? Cada um tem que ter a sua vocação ali, né? Para dar as enxadadas, que nem o Ronaldão dava na zaga, né? Do Brasil. Mas conta aquele caso que você falou que você queria contar da Copa. É da Copa de 94, mas só um comentário que eu acho que esse abismo geracional, a tecnologia ampliou esse abismo. Sim, né? com certeza. Aí você pega em 94, que você não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada, e o Parreira, na época, tinha 50 ou 51 anos, né? Então, não era uma diferença tão grande para o jogador. Você tinha jogado de 30 e poucos anos, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, a seleção de 94 consertou alguns erros de 90, né? Tanto é que os jogadores que disputaram a Copa de 90 eram chamados de dinos, de dinossauros pelos mais jovens, né? E teve uma grande reunião para eles discutirem premiação, né? E a gente sabe que essa discussão de premiação, por exemplo, em 82, teve uma discussão antes do jogo contra a Itália, que rachou o grupo, o quanto que eles iam ganhar, se ganhassem a Copa, e isso interfere também, Lógico. né? Então, em 94, o que eles decidiram, né? Todos da comissão técnica, todos os jogadores iam ganhar o mesmo valor se fossem campeões. Ou seja, o salário que o Romário recebeu, cerca de 80 mil dólares na época, né? Foi o mesmo valor que o roupeiro ganhou, né? Ou seja, não é que o cara era o Romário, que ele ganhou, sei lá, 100 mil dólares e o roupeiro ganhou 20 mil dólares. Não, eles ganharam a mesma coisa. E aí tem até os relatos dos jogadores, nessa reunião, que o Romário falou, olha, eu concordo com isso, mas se eu quiser comer um ovo frito, às 3 horas da manhã, o cozinheiro vai ter que levantar e vai fazer o ovo frito para mim, entendeu? Então você tem esses erros que foram consertados, ou seja, vocês nivelam financeiramente todos eles, né? E isso é importante, né? Porque você é o espírito de grupo, né? Sim. Ele é o Romário, mas ele não é menos importante do cara que faz a comida para eles, né? Sim. Então é uma história muito simplória, né? Mas é uma história que dá um exemplo, que nivela todos, né? Sim. Que deixa todo mundo no mesmo patamar. Acaba despertando o espírito de equilíbrio, né? Isso. De assim, equalitário, né? Eu sou tanto quanto você, né? Isso. Né? Agora, falando um pouquinho dessa Copa, me lembrou um caso, né? Aquela ida ou não do Romário para a Copa, né? E que o Brasil, na Copa América ali, tava na Berlinda, e aí o Romário aparece e faz aqueles 2 gols ali, né?
Conta para nós ali aquele contexto, né? O que aconteceu ali? Olha, no fim de 92, o Brasil fez um amistoso contra a Alemanha em Porto Alegre, né? O Brasil ganhou por 3-1, a Alemanha era a campeã do mundo, né, em 90. E o Romário foi chamado, né, pelo Parreira e pelo Zagallo. A gente sabe que o Romário nunca se bicou, né? Ele sempre teve problemas com técnicos, né? E eu acho que a restrição era maior com o Zagallo lá, na época, né? E aí chamaram o Romário, né? E o Romário ficou no banco de reservas, né? E lá foi a gota d'água para ele. Ele falou: não vou mais jogar na seleção, eles não me colocam, eu vim da Europa para jogar aqui, né? Não me deixaram jogar. Ou seja, ele sempre foi língua solta, né? Sempre criticou publicamente os outros jogadores, outras pessoas, tal. E aí, a partir dali, do fim de 92 até as eliminatórias de 93, ele não foi convocado mais nenhuma vez, né? Só que o Romário estava brilhando no Barcelona. Era o artilheiro do Barcelona. Não tinha como não chamá-lo, né? E aí o Brasil vai para as eliminatórias, né? As eliminatórias naquela época não eram eliminatórias como as de hoje, né? Que eram os pontos corridos, que duram 2 anos. Era um torneio de tiro curto. O Rai fala isso, né? Muito interessante. Ele falou: as eliminatórias de 93 foram uma pré-Copa do Mundo pra gente, porque eles ficavam reunidos quase o tempo inteiro, né? As eliminatórias duraram 2, 3 meses no máximo, né? E aí, o Brasil, na segunda fase, nos jogos dentro de casa, melhorou na comparação com os jogos de ida, né? A gente já falou da derrota para a Bolívia aqui. E aí tem o grande jogo com o Uruguai no Maracanã, né? E aí o Romário vem como um salvador da pátria, porque o Parreira e o Zagallo, obviamente, estavam preocupados. Se dá qualquer chabu, o Brasil não vai para a Copa, né? O Brasil, até hoje, é a única seleção que foi para todas, né? Desde 1930. E aí vem o Romário. E aí o Romário acaba com o jogo, né? Faz os 2 gols, o de cabeça, aquele outro que ele dribla o goleiro lá, o Ciboldi e tal. E o Brasil se classifica para a Copa do Mundo. E aí não tem jeito, né? O Romário vem como salvador da pátria e, obviamente, ele tinha que estar na Copa. A gente não imagina que ele estivesse fora, né? Mas você sabe o que aconteceu na conversa ali entre a comissão técnica e ele, né? Não, eu acho que teve uma mão na consciência. Temos que chamar o Romário, né? Porque era o melhor jogador do Brasil e do mundo da época, né? Artilheiro, a gente precisa dele para fazer os gols. E também, eu volto na história da pressão, né? A imprensa pressionava muito o Parreira e o Zagallo, mas muito. Tem que chamar o Romário, tem que chamar o Romário. Isso é óbvio, né? Era uma coisa meio óbvia. Na época eu tinha 17 para 18 anos, não era jornalista ainda, eu era mais torcedor. Aí eu xingava o Parreira, falei: por que ele não chama o Romário, gente? O Brasil vai perder essa Copa de novo se não tiver o Romário, né? E foi, né, o que aconteceu. Acho que eles se reuniram, né? E o Parreira, você pega os jornais, eu trabalho muito com os jornais da época, né? Parreira sempre contemporiza: eu ia chamar já há algum tempo, mas ele não estava bem. Isso não é verdade, né? Eu ia chamar ele, mas assim, eu já tinha refletido outras vezes para que ele viesse para a seleção e tal, mas agora ele vem no momento que tinha que vir, faz os gols e classifica a seleção, né? E depois da classificação do Brasil, isso é interessante. O Parreira, por 2 vezes, pensou em abandonar a seleção. Uma foi no meio das eliminatórias, né? E quando o Brasil se classificou, ele deu algumas entrevistas que ele estava refletindo se ele ia para a Copa. Ou seja, ele cogitou por causa da pressão, né? Que a gente fala, um líder também sofre pressão, né? Muito pressionado. E eu repito, aquela seleção, eu acho que é uma das seleções mais atacadas de todos os tempos, né? Agora, o tempo fez bem para aquela seleção, né? Por mais que seja uma seleção que todo mundo fala, né? Que fugia um pouco as características, né? Eu acho que o Parreira poderia até ter ousado mais, né? Por exemplo, no terceiro jogo do Brasil contra a Suécia, ele poderia ter colocado o Ronaldo, né? O próprio Viola, que ele colocou só na final, ele poderia ter feito um teste com os 2 jogadores para ter mais peças, né? Ele foi bem conservador. Ele foi muito conservador, né? Mas aí dizem que talvez o Brasil só ganhe a Copa por causa desse conservadorismo, né? Porque é o que o Brasil precisava. O Brasil precisava sair da fila, né? Mas ele teve uma cautela em excesso, né? Mas por mais que isso tenha acontecido, é uma seleção que abriu as portas para outras que vieram, né? A seleção de 2002 já tinha mais características do futebol brasileiro, né? Era uma seleção mais maleável, assim, mas
tinha aquela discussão dos 3 zagueiros, né? Ou seja, acho que os técnicos não têm vida boa aqui no Brasil e de seleção porque todo ainda, mundo é É técnico, né? técnico, os quase Todo 200 mundo se milhões de acha técnicos, técnico, né? E nesse percurso, o que você vê de dificuldades, assim, em comum, né? Uma delas você já falou, que inclusive foram erros cometidos em 90, enfim, que é deixar o grupo com fendas aí para o exterior, deixando-se influenciar por exterior, enfim. Esse é um dos obstáculos aí para esses desempenhos. Mas que mais que você acredita que tem aí de convergência entre essas equipes vencedoras, mas em termos de dificuldade? Olha, eu cito, por exemplo, em 1962, que é uma Copa pouco abordada, né? Muita gente acha que a seleção de 62 é uma mera extensão da seleção de 58, né? E não é. É uma Copa totalmente, por mais que a base seja a mesma, né? Mas o que eu cito é o seguinte: o Brasil foi campeão em 58, né? E o período 58 e 62 foi um período, por incrível que pareça, muito turbulento, né? Porque tem também aquela história em time que tá ganhando não se mexe, né? E de pessoas que querem tirar uma casquinha do que tá dando certo, né? Certo. Então, o que que acontece entre 58 e 62? Você tem os dirigentes dos clubes brasileiros querendo emplacar novos jogadores na seleção, Tá. né? E por incrível que pareça, há campanhas contra os jogadores que foram campeões em 58 por serem velhos, né? Tinha né, os jornais contestavam, por exemplo, a escalação do Vavá em 62, né? E o Vavá fez 4 gols em 62, Sim, poxa sim, vida, sim. né? Porque eram velhos, o próprio Didi, o próprio Garrincha, que já estava um pouco mais, já vinha tendo alguns problemas no joelho e tudo mais. Então você tem a interferência de pessoas querendo emplacar outros jogadores na seleção contestando aqueles que estavam lá, jogadores velhos. O Nilton Santos, por exemplo, que era o mais velho dessa seleção também. Então você tem interferências, né, de fora de muita gente que torce contra a seleção. Né? Isso eu acho que é uma característica incomum de todas as seleções, é gente que torce contra a seleção. A seleção de 70, por exemplo, a gente vivia a ditadura militar, né? Muitos torcedores contrários, obviamente, ao regime, falaram: eu vou torcer contra a seleção, porque se a seleção ganhar, o regime militar vai se aproveitar da seleção, né? Só que com o passar do tempo, com aquela seleção fantástica, não dava para torcer contra aquela seleção, Sim. né? Então acho que essas características externas são sempre muito complicadas, né? E isso faz com que a seleção precise estar mais blindada ainda, né? Dessas interferências, né? Desses outros dirigentes que querem emplacar jogadores na seleção e tudo mais. Eu acho que talvez essa seja uma outra característica em comum, né? E quando você vê assim, né? Lógico, agora mais especificamente do futebol, né? Que é uma paixão nacional, Sim. né? Como dizem, né? Vincular a seleção ao contexto político, econômico, ainda é uma realidade? Ou isso hoje acabou... porque antigamente não tinha tanta, né, meios de saber ter informações, né? Nem vou falar saber as verdades, porque também hoje o que é lotado de fake news é um absurdo, mas a gente tinha menos informações, né? Então acabavam se fazendo essas associações. Um dado curioso numa pesquisa americana que fala, né, que o número de notícias ruins que a gente absorve em termos de bytes num dia, há 20 anos atrás, demoraria 25 anos para a gente saber. Porque antes acontecia um assassinato, quando você ia ver? Quando saísse o jornal, aí você fala, nossa, no bairro tal, né? Hoje É instantâneo. é instantâneo, né? Tem até na guerra o pessoal já bota a câmera e sai matando ao vivo ali, uma coisa insana. Mas enfim,
Você acredita que ainda há essa associação? Não. Olha, eu concordo com você. Eu acho que os exemplos do passado são maiores, né? Da interferência política, no caso do futebol brasileiro ou de outras seleções. A gente tem o grande exemplo do Mussolini, né, quando a Itália foi bicampeã em 34 e 38, a forma como o regime, o fascismo, explorou isso, né? Tanto é que os capitães da Itália, ao receber a taça, eles faziam a saudação fascista, né? Sim. Então você tem uma intervenção muito grande. O Hitler tentou, em 38, fazer com que a Alemanha fosse campeã do mundo. Ele anexou a Áustria. A Áustria já estava garantida na Copa, só que a Áustria não entrou em campo. Ele pegou os jogadores da Áustria e colocou na Alemanha. Só que a Alemanha não passou da primeira fase, né? E tem relatos que ele ficou revoltado com isso, né? Como pode a Alemanha não ter se classificado? Ou seja, ele queria usar o futebol para promover o regime dele, né? Claro que em 58 o Juscelino se aproveitou muito da conquista também, que o Juscelino estava tentando mudar a capital do Brasil, do Rio, para Brasília. Tanto é que a final da Copa de 58, ele houve na futura capital. Era um hotel que existia lá, Hotel Turismo de Brasília. A cidade ia só ser inaugurada em 1960, mas ele ouve o jogo pelo rádio em Brasília e dá a declaração para a imprensa. Olha, o Brasil hoje é um país que não conhece mais as derrotas, né? E estou aqui na futura capital do Brasil, um Brasil grande, não sei o quê. Ou seja, o político se aproveitando da conquista. Em 70, o uso dos militares foi uma coisa... essa sim é a maior característica, o maior exemplo de um uso político, né? Mas toda vez, você tem 94, eles vão lá ser recebidos pelo Itamar Franco, uma coisa importante. Falando das efemérides, né, de 2024, o Plano Real entrou em vigor em 1º de julho de 94. Ou seja, no meio da Copa do Mundo. A Copa vai de 17 de junho a 17 de julho. E eu tive que rever os jogos, né, para escrever o livro. O Galvão Bueno, no meio dos jogos, dava um 0800 para as pessoas ligarem para tirarem dúvidas sobre o Plano Real. Ou seja, eu acho que sem dúvida o Plano Real ou a conquista da seleção deu um ânimo na população naquela época para aceitar o plano, né? E o próprio Fernando Henrique, depois na campanha, o Fernando Henrique era o ministro da Fazenda, depois ele foi o candidato, né? E ganhou a eleição naquele ano de 94. Tem essa característica do Brasil também, que todo ano de Copa é ano de eleição presidencial, né? E eu peguei nos jornais alguns discursos do Fernando Henrique dizendo o seguinte: olha, a minha campanha vai ser igual ao Tetra, né? O que deu certo no Tetra, com muito trabalho, com muito entusiasmo, vai dar certo na minha campanha também. Então você tem essa mistura da política. Eu acho que hoje, talvez, né? A Copa de 2014 foi uma Copa muito contaminada, né? Porque o Brasil veio das manifestações de 2013, né? Você teve todos os protestos anti-Copa do Mundo, né? Então tem essa mistura. 2 anos depois a Dilma sofreu impeachment, né? Então é tudo muito misturado, é interessante isso, né? Mas acho que, sei lá, nas últimas 2 Copas isso deu uma desinflada um pouco, né? Mas não sei por quê, talvez seja uma característica, não sei se os políticos estão tão interessados, né? Ou a população brasileira está mais interessada na política do que o futebol, isso... Ou isso talvez nenhum político quer se associar a um time que não está ganhando também. Também tem essa, né? Também tem essa, né? Fala. Claro. Você falou que você gostaria de ver o Guardiola treinando na seleção. Isso. Certo? Eu penso assim, por ele ser estrangeiro, você ser um comunicador, você ser um gestor de pessoas, será que não afeta o grupo, não afeta a empresa? Porque, tipo assim, existem empresas tipo Alstom, que é uma empresa que cuida dos metrôs, que é francesa. Aí tem tipo, todos os diretores franceses, mas quem tá abaixo ali é brasileiro. Será que tipo, não atrapalha, tipo assim, no sentir energia, naquela parte da empatia, tipo assim, de organização da empresa? Olha, essa coisa de empresa eu vou deixar para ele responder. Mas, tipo, você no grupo, tipo, de futebol, você como comunicador falando de futebol, eu acho que dá para linkar os dois universos, tipo, será que não atrapalharia um treinador estrangeiro por não sentir a mesma energia dos jogadores e entender o que representa? Olha, mas eu acho o seguinte, eu concordo com a sua leitura e do ponto de vista da empresa você responde Não, aqui, tá mas o que eu acho é o seguinte, eu acho que é interessante, né? O futebol brasileiro, que por muitos anos serviu de exemplo para os europeus, né? Que ficavam abismados, nossa,
olha só, eram os reis do futebol, os reis da Europa, né? Quando o Brasil ia jogar na Europa, todo mundo ficava de boca aberta, né? Nossa, olha só quanta habilidade e tal. Mas hoje o desnível é muito grande, né? Por causa disso, que os grandes jogadores aqui já vão para fora, né? E a gente teve essa hegemonia europeia na Copa do Mundo, que foi quebrada pela Argentina agora, né? De 2006, que é a primeira Copa depois que o Brasil ganhou, até 2018, só europeus ganharam a Copa do Mundo, né? Então eu acho que assim, os ganhos de uma vinda de um Guardiola seriam maiores do que talvez esses problemas internos que ele pudesse trazer. E o Guardiola é um técnico, bom, podia ser qualquer outro, né? Desde que seja um técnico respeitado. Você vê, o Palmeiras hoje é o melhor time do Brasil, é um técnico português, claro que tem a facilidade da língua também, né? Você pode achar ele, às vezes, exaltado demais, chuta o microfone na beira do campo e tal, mas não dá para negar o que ele faz, né? A experiência que ele traz de fora, né? Hoje, por incrível que pareça, o Brasil precisa usar alguns exemplos de gestão do futebol europeu para melhorar a situação aqui, porque grandes jogadores sempre vão surgir, né? Como o Endrick, que a gente está falando, né? Essa visão é bem similar, né? Quando você fala do mundo corporativo, porque quando você fala de um líder, o líder ele não tem nacionalidade, né? O líder ele precisa saber tecnicamente aquele métier onde ele trabalha e saber e gostar de pessoas, senão ele não lidera. Então, isso não tem nacionalidade. Eu tive já na minha carreira líderes brasileiros, líderes americanos, né? Líderes matricialmente alemães, né? E, assim, o melhor líder para mim hoje, até hoje, foi um americano, né? Então, por quê? Porque não só tecnicamente ele sabia fazer, mas como ele orientava, como ele ensinava e como ele cuidava das pessoas, né? Então, porque assim, quando você coloca alguém como responsável por uma equipe, seja um técnico, seja um gerente, ali ele ainda não é o líder. Ali ele é o gestor, o chefe, porque ele está lá por um cargo. Então, a primeira etapa da conexão é uma etapa técnica. Então, primeiro assim, você vai medir, é natural do ser humano, você vai medir se o cara conhece. Então, se você é um engenheiro, você vai lá perguntar e aí ver se o cara conhece. Você é um jogador, você vai ver lá o que ele está ensinando e tal. Então, a primeira coisa é técnica, para começar a ter uma abertura de conexão. E o Guardiola, eu não sou do futebol, mas é um cara que, ganhou tudo aí, né? Uhum. Beleza. Depois que você vence essa primeira barreira técnica, aí você vai para o lado emocional. Aí você tá, vamos dizer assim, aberto para se conectar. E aí a pessoa precisa gostar de pessoa. Porque se você é um gestor mandão, você pode conhecer muito. Mas, cara, você não vai ganhar equipe. Porque o cara só vai te dar chinelada. Entendeu? Então, eu não vejo também na questão empresarial que tem nacionalidade. Assim, não tem nada. São pessoas, né? São pessoas. Também aprendi, tá vendo? Né? Eu acho que é isso, são pessoas, né? Então, técnico e comportamental, né? Uhum. São as duas coisas, né? E um pouquinho só sei que você vai lançar agora, né? A de 2002, né? Não, 94, 94, perdão. 2002 deve... 2002. Então, vamos falar de 2002. Uhum. Você vai lançar depois a de 2002. Aquela seleção, que aí foi a família escolar e tal, não sei o quê, né? Eu acho que esse é um grande exemplo que a gente acabou de falar, Sem né? O Luiz dúvida. Felipe Scolari, Sem dúvida. um cara que conhece futebol, né? Tecnicamente, né? Ganhou o respeito dos jogadores por isso, e lá só tinha fera, né? Era Ronaldo, Ronaldinho, um monte de gente lá.
mas também tinha esse lado humano, né? Então ele criou essa conexão. Ele resgatou a melhor prática de 94 do andar com a mãozinha, Sim. né? Mostrar esse envolvimento, mostrar que o time estava unido, mostrar coesão, né? Isso inspirou, Uhum. né? Esse modelo da família Scolari, tenho certeza que ele me inspirou nisso de 94, né? E aí nessa Copa, em 2002, a gente tem ali uma grande figura, né? Do Oliver Kahn, né? Que é puta de um goleiro, etc. Bayern de Munique, né? E eu torço pro Bayern de Munique pra Alemanha, né? No meu lado alemão aqui. Mas, e aí tinha ali aquela rivalidade, né? Com o Ronaldo. E tem alguma história interessante desse duelo pré-final? Ou ali foi, assim, algo natural, os dois jogaram, enfim, ou tinha ali algum babado aqui que você pode contar para Olha, o nós? que é interessante, o Michel, é que no futebol você tem algumas seleções que subestimam as outras e essas seleções costumam se dar mal, né? Sim, Voltando um pouquinho a 1970, o Brasil estreou contra a Tchecoslováquia, né? E o técnico da Tchecoslováquia dizia o seguinte: nós vamos ganhar fácil da seleção brasileira. O goleiro do Brasil é ruim, a gente vai ganhar chutando bolas de longa distância, não sei o que. A Tchecoslováquia perdeu de 4-1 para o Brasil, né? E assim, quando você desdenha um adversário publicamente, você corre o risco de tomar uma bola morder nas ali. costas. E é o que aconteceu. Eu me lembro muito antes daquela final, foi em 30 de junho, né, de 2002, o Oliver Kahn provocando, né? Ele provocou. Eu lembro o Galvão Bueno falou assim, ele provocou que tomou. Ele falhou, é uma falha grotesca na final da Aquele Copa, né? bate-roupa ali, Ele né? bate roupa ali, né? Então, assim, você tem no futebol essas provocações de fora do campo, né? Então eu acho que ele provocou muito a seleção, né? Isso sempre tem essa história de provocar, né? E aí em 70, voltando, tá o duelo histórico contra a Inglaterra, né? O que a Inglaterra depreciou o Brasil antes daquele jogo, a Inglaterra era campeã do mundo, né? E aí a comissão técnica da Inglaterra falou assim: nós vamos acabar com essas pretensões dessa pavorosa seleção brasileira. O Brasil ganhou por 1-0 no tal do jogo do século, né? Eram as 3 seleções campeãs das 3 Copas anteriores, né? As 2 seleções campeãs das 3 Copas anteriores, né? Então você tem muita provocação no futebol e essa do Kahn é uma provocação emblemática, né? E olha, o que eu tenho que falar de 2002, a gente tem aqui no Brasil uma cultura esportiva muito negativa, né? De depreciar os campeões, de falar mal dos jogadores que marcaram época, né? Por exemplo, a gente teve recentemente a morte do Pelé e as pessoas querem exaltar a história pessoal do Pelé, da filha, não sei o que, e não falam, né? Porque Sim. você tem hoje uma geração que nem sabe quem é o Pelé, ou que não tem Sim. ideia do que ele representou, né? Mas essa seleção de 2002, se a de 94 é uma das mais achincalhadas da história, criticadas da história e da época também, essa seleção de 2002, eu acho, na minha humilde opinião, que é uma seleção mais exaltada pelos estrangeiros do que pelos próprios brasileiros aqui, né? E, claro, é sempre meio complicado você ficar falando de números, né, de comparação, mas a seleção de 2002, desde 1974, para você ser campeão do mundo, você precisa fazer 7 jogos, né? Até 70 eram 6, né? Só o Brasil de 2002 ganhou 7 jogos da Copa do Mundo. Todas as outras seleções, a Alemanha teve empate, a França teve empate, a Espanha em 2010 teve derrota, a Argentina agora em 2022 teve derrota na estreia para a Arábia Saudita, né? Então só a seleção de 2002 que ganhou os 7 jogos, assim como a de 70 era a única que ganhou os 6 jogos, né? A seleção de 2002 marca 18 gols em 7 jogos, a de 70 são 19 gols em 6, das seleções campeãs são as que mais fizeram gols aí, né? E você tem de volta um jogador brasileiro artilheiro da Copa do Mundo. O Ronaldo foi artilheiro com 8 gols, né? Só em 50 você teve o artilheiro que era o Ademir Menezes, o Queixada, com 9 gols, né? Então você tem um resgate do futebol brasileiro
E é uma seleção que eu não vejo muita exaltação. Ganhou lá em 2002, eram os jogos de madrugada, aquela coisa toda, né? Então eu acho que essa seleção precisa ser colocada no pedestal. E veja, você fala de liderança e de sucesso, né? O Brasil ganha a Copa de 2002, o 5º título, né? Ou seja, nunca o mundo viu uma hegemonia tão grande de uma equipe de futebol como a do Brasil, porque o Brasil ganha a 5ª Copa do Mundo, sendo que Itália e Alemanha eram tricampeãs ainda. A Itália chega ao tetra em 2006, né? A Alemanha só chega ao tetra em 2014, né? E até hoje, em 24 anos, que a gente vai fazer em 2026, o Brasil não foi igualado ainda. Ou seja, a hegemonia do futebol brasileiro ainda vai até 2030, porque só a Itália e a Alemanha podem igualar o Brasil em 2026. E se nenhuma dessas igualar, ou se uma dessas igualar, enfim, né? Só em 2030 o Brasil vai poder ser superado ou igualado ainda. Ou seja, é uma hegemonia muito grande. Isso mostra ainda, por mais que a gente fale do 7-1, que ninguém talvez ligue mais para a seleção brasileira, ainda é uma seleção hegemônica, né? Então eu acho que isso é resultado de trabalho, é resultado de boas peças, é resultado de um esporte que o Brasil pratica há muito tempo e que ainda é a seleção mais cultuada, muito mais lá fora do que aqui. É verdade. Você falou um ponto bem interessante, né? A gente tem essa atitude de olhar muito o que deu errado, né? Sim. E enaltecer muito o que deu errado e pouco o que deu certo, né? E esse exemplo do Pelé é um exemplo clássico, né? O que ele representou não só para o esporte, mas para o Brasil e para o mundo, né? Diziam que ele era o único nome que todo mundo conhecia no mundo inteiro depois de Jesus Cristo. Né? Ele era o embaixador do né? Brasil e do futebol, né? E do futebol. E aí o pessoal lembra da questão, enfim, pessoal dele. E só um outro comentário. Eu acho que a única seleção brasileira que subverte essa cultura esportiva é a seleção de 82, que é cultuada. Eu sou fã da seleção de 82, é óbvio, né? Mas eu acho que é meio difícil você comparar. Quando eu lancei o livro de 1970, as pessoas me perguntaram: mas será que essa seleção de 70 era melhor do que a de 82? Eu falei, gente, olha, eu não vou entrar nessa discussão, porque é difícil você comparar uma seleção que teve sucesso, o êxito, de uma que não teve, e de uma que tem o Pelé e tudo bem, o Zico, fã do Zico, do Sócrates, talvez, enfim, do Júnior, individualmente, né? posição a posição, a 82 foi melhor. Sim. Mas uma equipe vencedora não se faz de Teve muito problema extracampo, né? Tanto é que tem uma edição emblemática da Placar, nas vésperas da Copa de 86, o Edinho abre o jogo, né, contra os, entre aspas, os podres daquela seleção, né? Então, né, não basta ter grandes jogadores para ganhar. Em 2006 foi isso, né? A gente tem as informações lá que a seleção ficou concentrada em Vegas, né, na Suíça, né? Que aquilo era uma tragédia, né? Não tinha concentração naquilo, né? De novo, né? Falha de que o pessoal não lembrou. Se você deseja acessar um canal sobre casas inteligentes com apresentação de dispositivos que tornam seu dia a dia mais fácil, dicas de automação, explicações como tornar sua casa mais digital e ter acesso a tutoriais e muito mais, acesse Makers Vault no YouTube. É tudo junto. Makers Vault, o segredo dos fabricantes, o canal para aprender e se desenvolver. Tiago, a gente está chegando ao final aqui da nossa conversa e a gente sempre procura finalizar com 3 perguntas aí, né? Então, a primeira pergunta aqui seria, agora falando do Tiago, tá? Como jornalista, da sua carreira, né? Qual hoje, quando você lembra o momento mais positivo da sua carreira, o momento mais feliz, aquele momento que te traz alegria aí no rosto? Olha, eu acho que são muitos os momentos, né, que a gente tem boas lembranças e tal, né? Infelizmente a vida do jornalista é muito marcada por coberturas de tragédias, né? Mas de qualquer forma, eu acho que os livros são muito legais, as boas entrevistas, né? Não só as entrevistas de
de esporte, né, que são muito paralelas ao meu trabalho, né, mas assim, as coberturas de política que eu sempre gostei muito de fazer, as coberturas eleitorais, de você participar desses momentos importantes, né, da história do Brasil, né, o jornalista dizia lá, o Carlos Chagas, né, que é um jornalista já falecido, mas de política, ele dizia que o jornalista ou o jornal é o primeiro rascunho da história, né? Então a gente está sempre participando, né, de grandes coberturas, né? A gente está gravando essa entrevista nesse caos que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Então eu acho que são esses os momentos. Eu acho que a carreira como um todo, né? Eu acho que eu consegui mais coisas que um dia eu imaginei, né? Isso daí eu acho que é importante, né? E sempre com muita, como qualquer carreira, né? Sempre muita dedicação, muita persistência, né? Com altos e baixos, como todo mundo. E o momento de maior aprendizado, né? Uma falha, né? Porque a gente aprende nas falhas, né? Então, aquele que você, com a sua maturidade hoje, o seu entendimento de mundo, você olha para trás e fala, puxa, ali eu podia ter agido diferente. Também em vários momentos, né? Eu, lá no meu começo na Rádio Dourado, aí eu me olho muitas vezes, né? Como eu era tímido, né? Como eu era fechado, né? Como eu não tinha muita coragem de encarar o estúdio, o microfone, por incrível que pareça. Eu levei 3 anos para ter coragem de começar a falar no ar. Eu não tinha coragem de falar no ar, né? Então, a profissão me ajudou muito a me soltar como pessoa, né? Como um comunicador, né? Enfim, né? A profissão me ensinou muito, né? Em relação a você melhorar a relação com as pessoas, né? Muitos erros eu cometi lá atrás, até hoje a gente comete os erros, né? Mas muitos erros eu cometi lá atrás com a reportagem, né? Às vezes faltou fazer uma pergunta que eu deveria ter feito, né? Então tudo é um aprendizado, né? E por fim, como você define hoje o seu propósito de vida, o seu propósito profissional, ou vocês são a mesma coisa? Olha, eu não faço muito planos, né? Eu tenho uma carreira que eu, enfim, que eu trabalhei só em 2 empresas na minha vida, né? Na Rádio Dourado, 8 anos e meio, e na Jovem Pan vou fazer 19 anos agora em junho, né? E eu não faço muitos planos. Eu quero ir para lá, eu quero sair daqui, não sei o quê. É porque o que eu chamo de meu ofício, né? Eu consegui exercer na Eldorado, consigo exercer hoje na Jovem Pan o ofício de dar informações, de apurar, de estar sempre acompanhando os fatos, né, que marcam a vida de todo mundo, né? Então, acho que o meu propósito é continuar fazendo esse meu trabalho no rádio, na televisão e contando essas histórias do futebol, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Não é você trazer histórias que ninguém conhece, é você resgatar histórias que ficaram perdidas no tempo, né? E que essas histórias sirvam de exemplo para as próximas seleções, as próximas conquistas e torcendo sempre para que haja um sucesso, né, dessas equipes aí. Legal. Muito obrigado Eu pela que sua agradeço. presença. Muito obrigado mesmo. Foi muito bacana. legal. Obrigado. Eu aprendi muito aqui hoje. Que Viu? isso, a troca foi mútua. A gente aprendeu muito e estamos muito honrados com a sua presença aqui. Eu te agradeço. Muito obrigado, viu? E aí, para vocês, o nosso muito obrigado por ouvirem mais uma semana o podcast Descomplica TD, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional, e também com o aumento dos níveis de maturidade em treinamento e desenvolvimento humano do nosso país. Deixe aí o seu review, como sempre a gente responde. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Abraços digitais.